Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deu uma entrevista à Globo News e deixou escapar que Lula vai declarar apoio e solidariedade à Venezuela. Não há um único dia em que o descondenado não abra a boca para falar uma atrocidade, e hoje não foi diferente. A imprensa militante e comprada já correu para ajudar. Veja que vergonhosa essa explicação da Daniela Lima tentando passar pano. A reunião da Colômbia é muito importante porque é uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de duas regiões. O Brasil foi o inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante. É uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa, de que a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. Falar em apoio e solidariedade à Venezuela, porque, como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar da crise. Não, por óbvio, né, ignorando o fato de que os Estados Unidos estão em águas caribenhas ali, bombardeando barcos, com a mira voltada para o ditador Nicolás Maduro e para o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Mas, por quê? Porque o governo Lula não reconheceu a eleição de Maduro, gente. Para o governo brasileiro, Maduro é um presidente ilegítimo. Dito isso, eu fui entender com outros ministros que estão na COP, que estão com o Lula. Fala, o que é isso? O Lula vai viajar para a Colômbia para prestar solidariedade à Venezuela? Quem disse isso? Eu falei, o ministro Mauro Vieira. Se usou a expressão solidariedade, usou errado. E aí, para entender o tamanho do desconforto, tá? Que a fala causou. O que acontece? A COP, fui tentar entender, está dividida em duas partes. Dias 6 e 7 são as reuniões dos líderes dos países, então reuniões bilaterais, etc e tal. Dias 8 e 9 vai haver um intervalo, porque no dia 10 entram em cena os negociadores dos países para tentar redigir o texto e firmar ali os compromissos. Neste dia é que o Lula vai à Colômbia, não para falar da Venezuela, mas porque vai ter uma reunião da CELAC. É CELAC mais União Europeia. CELAC é o grupo que reúne países da América Latina e do Caribe, e líderes da União Europeia também vão participar. Essa reunião acontece de 2 em 2 anos. Por quê? Porque a tensão nas águas do Caribe também interessa aos países, a diversos países da União Europeia. Porque você tem ilhas no Caribe, como Aruba, por exemplo, que são de propriedade, né, de países europeus. Então, a discussão vai se dar em torno da tensão em águas internacionais causada pela decisão dos Estados Unidos de fazer uma espécie de policiamento, né, atingindo embarcações que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são usadas para o tráfico internacional de drogas. Agora sim, não esperem, a orientação é essa, não esperem uma fala de Lula na direção de Nicolás Maduro especificamente, isso não virá, tá? A expressão utilizada pelo ministro Mauro Vieira causou desconforto, digamos assim, entre os demais integrantes da comitiva que está com o presidente na COP. Nesta segunda parte, eu gostaria de trazer alguns assuntos que estiveram em alta hoje, começando pelo ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, que trouxe excelentes explicações sobre a segurança pública no Brasil. Em seguida, o desembargador Sebastião Coelho enviou um recado bem direto a quem só usa o presidente Bolsonaro para tirar proveito e não ajuda quando ele mais precisa. E por fim, o Eduardo comentou sobre a farsa que será seu julgamento no Supremo. Uma juíza em Goiás, usando uma camiseta numa audiência de custódia, sem a menor formalidade, parecia que ela estava conversando com alunos da rede pública, ela estava dando gargalhada, ela libertou um jovem que te respondia a 2 homicídios. Esse jovem matou um colega com 6 tiros nas costas, né? Essa juíza libertou esse jovem, ele foi preso pela 3ª vez numa audiência de custódia. A audiência de custódia é uma ferramenta que eu deveria aplaudir pelo acesso rápido à justiça. Ela foi inventada pelo Lewandowski, ministro da Justiça do Lula, que é desencarcerador. Ele já disse que é desencarcerador. Nós temos que caminhar no sentido de um desencarceramento. E essa juíza soltou um cara que matou 2 pessoas e foi preso pela 3ª vez com uma pistola. Não existe política de segurança pública no mundo
que resista a tamanha irresponsabilidade. Essa é a verdade. Então, no teu mundo ideal, que é o meu também, segurança pública, justiça social, educação, saneamento, escola integral, é o mundo que eu quero para o meu filho, para o teu filho, para os nossos vizinhos. Esse mundo no Brasil, infelizmente, por pessoas cegas, está inviável. A partir de hoje, quem roubar celular é 8 anos no fechado. Quero ver se não acaba o roubo de celular no dia seguinte. Acaba, meu irmão. Acaba. Pimentel, você tá louco, não vai acabar. Acaba. Nós tínhamos uma tradição no Rio de Janeiro, de péssimo gosto, de pichar a estátua do Carlos Drummond de Andrade na praia. A estátua era pichada em Copacabana 15 vezes por mês. A prefeitura gastava milhares de reais limpando a estátua. Até que um dia, um policial civil, um delegado, um inspetor, um perito, se juntaram, conversaram com o Ministério Público. Pichar a estátua não é só um crime de dano. Crime de dano, você responde em liberdade. Pichar a estátua também é crime ambiental. Aí pegaram a lei de crime ambiental e botaram um casal de paulistas na cadeia, lá no Rio de Janeiro, Bangu. Ficaram 4 meses presos e nunca mais a estátua foi pichada. Mas você acha que é um jogo de cartas marcadas? Pra você tá dado que eles vão aceitar? Você acha que o Alexandre de Moraes vai me absolver? Não, tô te perguntando. Você acha que já tá dado que eles vão aceitar? Pra você, assim, você não trabalha com outra hipótese? Com certeza, com certeza. Eu acho o seguinte, se não acontecer a condenação, não é porque o Moraes não quer, porque o objetivo do Moraes é matar o meu pai, literalmente, fisicamente, né, inclusive, se possível, enviando ele para Papuda, ou mesmo quem possa vir a sucedê-lo ou representar um sentimento anti-establishment. Então, Alexandre de Moraes, eu coloco ele na prateleira dos psicopatas. Ele só não vai tomar uma atitude nesse sentido de me condenar se outras forças ou outros atores, circunstâncias políticas e momentâneas, impedirem ele de fazê-lo. Então, se ele for aconselhado por outros ministros, né, que tem muita moral dentro da corte, se vier alguma impressão internacional que atinja ele. Então, eu sei que tem ministros da Suprema Corte que não estão gostando desse clima de a todo momento estar em discussão política, estar nos noticiários nacionais falando de política, Congresso, eleição, Moraes, etc. Então, eles mesmos, muitas das vezes, querem colocar panos quentes. Mas o Moraes, a sua estratégia se baseia em sempre dobrar a aposta. Então, como eu sei que ele sempre vai dobrar a aposta do lado de lá, eu tenho que ir do lado de cá, né? Eu não posso entender que, se eu ficar quieto, isso vai ser um fator para amenizar e apaziguar uma relação com o Moraes. Porque nós tentamos isso no passado. Caso emblemático, 7 de setembro, maiores manifestações da história do Brasil em favor de um político, chamado Jair Messias Bolsonaro. 8 de setembro, uma carta, né, que foi atribuída ao ex-presidente Michel Temer, onde o Bolsonaro praticamente quase pede desculpa ao Alexandre de Moraes. Disse que, naquela época, haveria um acordo para que os inquéritos intermináveis, como, por exemplo, o inquérito das fake news, aberto em 2019, mais de 6 anos de inquérito, e ainda não acabou, não tem relatoria, para que esses inquéritos intermináveis fossem extintos. Nenhum foi extinto. A perseguição só piorou. Então eu não tenho outra saída. O meu negócio, o meu papel no meio disso tudo, é ser um bombardeiro. Eu sou o B2 sobrevoando ali a cabeça do Alexandre de Moraes e tentando largar o maior número de bombas possível. E tentando alertar outras pessoas, né, outras autoridades brasileiras, para não seguir o caminho dele. Porque o Moraes faz isso com a gente. Quando o Moraes congela a minha conta bancária, congela a conta bancária da minha esposa e tenta colocar os meus filhos sem alimento, o que ele está falando? Ele está falando, toma cuidado. Você vai se relacionar com o Eduardo Bolsonaro, vai se relacionar com a família do Bolsonaro, isso daqui é o que pode acontecer com vocês. Quando ele partiu para cima dos empresários e colocou um grupo de WhatsApp indiciando gente que fez joinha dentro de grupo de WhatsApp, qual era a sugestão, qual era a ideia do Moraes? É nos tornar tão tóxicos que ninguém pudesse fazer doação de campanha pra gente. Você faria uma doação de campanha pro Jair Bolsonaro sabendo que o Moraes está congelando tudo, destruindo empresa, às vezes até prendendo pessoas? Então esse é o objetivo do Moraes. Eu tenho que, na outra ponta, trazer consequências para essas violações que ele tem feito de direitos humanos. Então esse é o papel que eu estou fazendo daqui de fora. Mas ele vai me condenar, ele vai me condenar. Ele só vai me condenar se alguma força muito superior impedir. Mas essa força superior seria brasileira ou internacional? Pressão internacional com atores brasileiros. Eu aqui de fora, né? A pressão internacional ela funciona até determinado ponto, né? Então você tem que ter sempre uma infantaria indo a campo. E aí são aqueles chamados o jogo de bastidor, né? Que é realmente onde as coisas acontecem. As coisas não acontecem na frente das câmeras, ou do Facebook, ou da rede X. Muitas das vezes, né, é um interlocutor que fala com um, que fala com outro, que traz uma nova perspectiva. E isso daí, essa comunicação, ela é muito quente em Brasília. Se nós tivermos o combo de pressão internacional com atores dentro do Brasil trabalhando nessa pauta, a gente pode ter sucesso. O jornal Metrópolis aqui de Brasília, na coluna das excelentes jornalistas Lília Tarran e Isadora Teixeira, traz a notícia que o sistema penitenciário de Brasília pediu orientação ao ministro Alexandre de Moraes
acerca da saúde do presidente Bolsonaro para um eventual deslocamento para a Papuda. Essa notícia confirma outra que vinha circulando há dias, da pretensão do ministro Alexandre de Moraes de mandar o presidente Bolsonaro para o presídio da Papuda em Brasília. Isso me relembra, mais uma vez, a covardia do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, que está com o projeto de anistia e não vota. Os emissários políticos, presidente de partidos, líderes, vão à casa do presidente Bolsonaro em busca de apoio, mas não vota o projeto que pode retirar o presidente Bolsonaro dessa situação de injustiça, não é outra coisa. Também os presos do 8 de janeiro, senhoras, senhores, idosos, condenados a penas exorbitantes e que vão passar mais uma vez o Natal e o Ano Novo na cadeia por conta da covardia da Câmara dos Deputados. Hoje eu estive numa solenidade na Polícia Militar e foi relembrado o caso dos oficiais da Polícia Militar. Pessoas que fizeram uma carreira brilhante e que também estão aí prestes a ter todo o futuro jogado na lata do lixo, mais uma vez, por responsabilidade dos nossos parlamentares. Mas em 2026 eles vão aparecer dizendo: olha, eu sou bolsonarista. Você é bolsonarista e não votou a anistia? Seu mentiroso. Nós vamos estar bem atentos para jogar, mostrar na cara dos senhores quanto os senhores foram omissos e, no meu ponto de vista, covardes. Ficam ajoelhados para Alexandre de Moraes. Os senhores não honram o mandato que receberam dos eleitores brasileiros. Fica aqui esse registro e o meu repúdio à vossa atitude. Mas nós, o povo brasileiro, vamos nos levantar para reverter essa situação, apesar dos senhores. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Além dessa fala sobre prestar apoio à Venezuela, o descondenado está na COP30, onde afirmou que não seria a COP do luxo, mas está hospedado em um barco cuja diária custa R$ 2.700 por pessoa. Ele ainda colocou sigilo sobre os gastos totais com o aluguel da embarcação. E para piorar, em pleno evento sobre meio ambiente, o barco consome cerca de 150 litros de diesel por hora. Não tem como ser mais desonesto e incoerente do que o Partido dos Traficantes. Ostenta o nosso dinheiro e depois aparece o Haddad com um novo projeto para arrecadar mais recursos, alegando que as contas públicas não estão fechando. Eu queria saber de vocês, pessoal. O presidente Trump fez bem em não comparecer a essa palhaçada no Pará? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.